Olá a todas e todos. Estou voltando aqui com a retrospectiva de 2023 para falar dessa vez de uma coisa que me aconteceu no começo do ano, no primeiro trimestre ainda do ano. Desde o final do ano anterior, o final de 2022, eu fiz uma bateria de testes e análises com a psicóloga especializada que confirmou uma suspeita que eu já tinha há algum tempo. Eu sou autista nível 1 de suporte. E o que quer dizer isso? Nível 1 de suporte, hoje em dia você tem uma divisão totalmente diferente do que se tinha há uma década, 2 décadas atrás. Agora se divide autistas em 3 níveis de suporte. O último nível, o nível 3, é o nível de dependência, que o autista é muitas vezes não verbal, pode ter alguma deficiência intelectual e não tem capacidade autônoma. O nível 1 de suporte, que por sua vez também tem muitas gradações, é o autista que é funcional. Antigamente se diria que tem síndrome de Asperger. Não se usa mais atualmente Asperger, embora algumas pessoas ainda falem isso, por uma questão da relação do Asperger com o nazismo. Não vou falar sobre isso agora, é legal vocês pesquisem sobre isso, mas o interessante é poder falar sobre isso para dissipar preconceitos. Quando eu me descobri autista, me percebi, escrevi sobre isso, foi muito interessante, porque nas redes sociais a quantidade de amigos e amigas queridas da minha infância que apareceram para dizer: eu sempre soube que você era um pouco diferente. Alguns até falaram de brincadeira: você era meio esquisito mesmo quando criança. E eu não me ofendo, não. Eu acho que alguns anos atrás eu teria me ofendido. Mas eu passei a perceber, e aí é uma coisa muito importante, tá, gente? Existem, hoje em dia, muita gente que, por se achar um pouco diferente, já começa a ter certeza de que é autista e quer fazer milhões de testes. Estou sabendo de pelo menos 2 casos, que eu não vou citar aqui, de pessoas que aparentemente não são autistas e foram forçando a barra, fazendo vários testes até achar um teste que dissesse que era inconclusivo. Então, e aí é uma outra questão psicanalítica que não me cabe falar aqui. Para quem me conhece de muitos anos, eu acho que é mais válido, falar do meu diagnóstico, porque desde criança eu realmente sempre fui muito esquisito, vamos dizer assim, Primeiro que eu aprendi a ler muito cedo, capacidade é o que eu chamo também de altas habilidades, eu aprendi a ler com 2 anos e meio, o que também não é tão raro assim. Você tem muita gente que aprendeu a ler muito cedo, antes de ir para a escola. Orson Welles também aprendeu a ler com a mesma idade que eu, 2 anos e meio para 3 anos. E assim, é uma coisa que talvez você pudesse dizer que é um sinônimo de genialidade, mas isso não quer dizer muita coisa também não, tá? Eu acho que assim, altas habilidades é muito interessante, porque eu tendo aprendido a ler cedo, eu tive um desempenho de escola muito bom no começo. Mas depois, quando chegou a adolescência, eu comecei a me comportar como qualquer outro adolescente, e meu desempenho caiu, E foi depois subindo, caindo, só foi voltar mesmo depois da faculdade, lá para pós-graduação. E hoje eu sou professor e eu gosto muito de estudar, de ler, e acho que as altas habilidades me ajudam. Uma leitura muito rápida, poder ler em vários idiomas, isso é uma coisa importante. Mas isso não é superpoder, tá? Isso é uma outra coisa. O autismo me trouxe coisas muito ruins também. Ser autista é ser autista, não é bom nem ruim. Mas quem me conhece, eu vou repetir aqui, sabe que eu já tive muitos meltdowns, que antigamente se chamava de piti. O piti é muito chato, De repente você sai batendo porta, sai gritando, brigando com todo mundo. E eu já fiz muito isso na minha juventude. Acontece que hoje eu consigo entender o motivo disso, São situações de confronto para as quais, apesar de eu falar muito e muito rápido, em situações específicas de confronto eu tendo a ficar travado, eu tendo a não conseguir falar, eu tendo a não ficar não verbal. Então esse tipo de coisa sempre me frustrou tanto que eu saía batendo porta, saía desabafando da maneira mais primitiva, tosca que eu podia fazer por não conseguir verbalizar ou racionalizar. E é muito complicado, é muito estranho isso. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu nunca entendi muito bem o irracional desse comportamento. E muitos amigos também não entenderam. Ao longo da vida, briguei muitas vezes, desfiz muitas amizades por conta disso. Não me orgulho disso. Não é porque eu sou autista, sou o que sou, que eu vou ficar orgulhoso disso. Tem umas questões que são do Dia do Orgulho Autista também. Acho que é importante, sim, dar visibilidade para o autismo. Mas não me orgulho. Não me orgulho e não me envergonho, tá? É importante falar isso. Não sou contra o Dia do Orgulho Autista. É só que para mim, como autista, eu racionalizo e digo: puxa, mas é estranho isso. Mas é legal poder chegar a dizer: eu sou autista, não me envergonho de ser autista, não vou me esconder, no armário, das deficiências invisíveis.
Porque sim, autismo é deficiência. Eu agora sou oficialmente uma pessoa com deficiência. E isso é um fato da vida. É um fato com o qual eu sempre convivi, mas justamente por não ter esse diagnóstico, eu tive sempre muitos problemas de relacionamento. A minha mãe, que infelizmente não viveu para ver esse diagnóstico, me levou muito a neurologistas, neurocirurgiões, para avaliar meu comportamento. E o diagnóstico sempre era, não, seu filho é normal, tem altas habilidades, né? Tem uma inteligência acima da média, mas que isso não ajuda na questão emocional, né? E muitos diziam, não, seu filho é um pouco imaturo emocionalmente, tal, mas intelectualmente é muito bom, tal. Mas assim, a mamãe ficava preocupada de ter algum dia ter que me internar, dar medicação, e isso nunca foi necessário, né? Houve um momento da minha vida, uns 15 anos atrás, que eu passei a tomar uma medicação psiquiátrica para dar um ajuste de humor. É necessário 100%? Depende muito de quem você consulta e de como você se relaciona. Eu, hoje em dia, não tomo mais essa medicação, já tem anos. E me sinto bem sem tomar medicação. Novamente, não é para todo mundo. Se quem está me vendo aqui é autista e toma medicação, ok. You do you, né? Cada um na sua, com seu diagnóstico e com a sua avaliação neurológica, psiquiátrica, psicanalítica, né? Mas é importante a gente se conhecer. Digo isso agora para vocês aqui, para quem é autista e para quem não é autista, que eu tenho hoje em dia orgulho sim, nesse ponto eu vou me contradizer, eu tenho orgulho de usar esse cordão de girassol quando eu vou à faculdade, quando eu vou, né, pegar um ônibus ou um avião para transporte, isso já é aceito universalmente, cordão de girassol, como símbolo de deficiências invisíveis. O autismo tem dois símbolos, tá? E as pessoas têm uma certa disputa no uso desses símbolos. O mais frequente que vocês vão ver é o símbolo do quebra-cabeças, faltando uma peça. Eu não aceito esse símbolo. Eu acho que não tem nada faltando em mim. Eu acho que a minha configuração neuronal é diferente de pessoas que não têm autismo. Só isso. Eu gosto do símbolo do 8 deitado, que é o infinito. E o infinito é isso. Nós todos somos infinitos particulares. E eu prefiro me encarar assim, como uma pessoa com infinitas possibilidades. Nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior do que quem não é autista. Apenas diferente. Então, eu me assumo hoje aqui, pessoalmente para vocês, no programa Terra Incógnita, como já me assumi antes, meses atrás, nas redes sociais. Prazer, Fábio Fernandes, autista.